E o tema que vem ganhando cada vez mais importância. Amanhã é celebrado o Dia da Liberdade de Imprensa e convidamos a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Alessandra Mello, para conversarmos um pouco sobre esse importante assunto. Bom dia, Alessandra, bem-vinda! Bom dia, Moninha, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Uma alegria, né, a gente conversar num assunto tão importante que a gente vai destrinchar aqui nesse tempo que a gente tem. Quando falamos de imprensa, a gente está falando de quê? A gente está falando de democracia, de acesso à informação para a população no geral, né? Eu lembro, quando eu estudava, né, a professora falava assim, a informação, ela tem que girar. Senão ela deixa de ser informação, vira segredo. E essa informação, ela precisa ser passada, né? Para ela ser passada, você precisa de ter liberdade para isso. Eu te pergunto, o que é a liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa é a possibilidade que os jornalistas e os meios de comunicação têm de retratarem os fatos com tranquilidade, sem influência do poder econômico, político, né? Esse é o mundo ideal, né? É o que a gente, na teoria, sonha. Que na teoria, vivendo em um país presidencial democrata, a gente sonha nisso. A liberdade de imprensa é a liberdade de você falar da notícia sem tendências, a notícia limpa, pura, reportando o fato. Na verdade, eu acho que a gente falar sobre a imparcialidade da imprensa, eu acho que é um pouco difícil, porque ela não existe. A imparcialidade absoluta, 100%, não existe, né? Porque trabalha com o coração também, trabalha com o coração, o repórter trabalha com a informação, com o pensamento dele, as empresas com a sua linha editorial. Mas eu acho que a imparcialidade, ela não existe completa, mas o que deve existir é a justiça, o equilíbrio, a garantia do contraditório dentro da produção de uma reportagem, né? Que o jornalista, que os meios de comunicação possam escrever com liberdade, sem influência do poder econômico, sem influência do poder político, sem sofrer as pressões que hoje elas estão muito grandes e carregadas em cima do jornalista e dos meios de comunicação. Isso que eu ia te perguntar. Existe controle da imprensa por parte, por exemplo, dos veículos de comunicação? Isso afeta a função do jornalista, a liberdade do jornalista, o trabalho dele? O Brasil tem uma mídia muito concentrada, né? Difere de grande parte dos países. Uma pessoa aqui no Brasil, muitas vezes, um grupo de comunicação, ele é dono de um jornal, de uma revista, de um site, de uma rádio, em vários lugares ao mesmo tempo. Cartel. É uma propriedade dos meios de comunicação cruzada. E isso não poderia existir no Brasil. A Constituição, lá em 88, ela proibiu essa propriedade cruzada, mas ficou uma lacuna na lei, que era preciso regulamentar esse artigo, que nunca foi regulamentado na Constituição de 88. Então, a gente tem no Brasil um problema muito grave, que é uma mídia muito concentrada. 9, 10 famílias dominam praticamente toda a comunicação do Oiapoque ao Chuí. E isso é uma coisa que é um problema. Informação é poder, então ela concentrada na mão de poucas pessoas, isso é perigoso. Aí aquela informação é manipulada e vira o poder manipulado. É isso mesmo, aí muitas vezes ela está sujeita aos interesses econômicos, porque outro problema que a gente tem é que no Brasil as grandes empresas de comunicação, elas não atuam só no segmento da comunicação, muitas atuam no segmento do médico, educacional, agronegócio, então os interesses ali muitas vezes se misturam. Então, a gente tem uma certa dificuldade nesse quesito aí da liberdade. Você fala, essa liberdade também tem a questão dessa sustentabilidade, porque muitos são sustentados pelo comercial. Então, a propaganda está pagando o seu salário, você tem que falar mais ou menos, cantar exatamente como a cartilha deles? Eu acho... Às vezes isso acontece mais quando é sustentado pelo poder político, né? Os anúncios dos governos. Mas eu acho que cabe a tarefa do repórter, e eu repórter que sonho a vida inteira, e com todos os repórteres que eu conheço, é sempre lutar para você ir ampliando esse limite aí. E para fugir dessa sujeição. Né? Existem as leis que devem ser seguidas para ter liberdade de imprensa. Então, assim, nós vamos fazer dessa forma, tem que seguir essa legislação. Ou
Existe uma lei, mas ninguém cumpre. Na verdade, a liberdade de expressão é um direito constitucional, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão é um direito constitucional. Né? Eu acho que o único limite que deve ter para ele é o limite do crime de ódio, né? Para não ter essa confusão entre liberdade de expressão, liberdade de imprensa e o discurso de ódio. O discurso de ódio, ele não pode acontecer. A liberdade, ela não é... hoje tempos ela que não esses é livre, discursos absoluta. estão aquecidos, né? Tá tudo polarizado. Então, quem ama, ama muito, quem odeia, odeia muito e vice-versa, de todos os lados. Se você percebe isso... Nossa, mas a gente percebe isso muito, 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 né? E até nos episódios recorrentes, por exemplo, esse sábado um repórter do site Congresso em Foco fez uma matéria e a partir dela ele começou a ser extremamente atacado, ameaçado de morte, nas redes sociais, no e-mail, derrubar o site em que ele trabalha, o site também foi derrubado por hackers. Essa polarização, esse ódio. Simplesmente porque não falou aquilo que me agrada. É, isso mesmo. Ele fez uma matéria sobre um esquema de fake news que estava sendo armado para as eleições presidenciais. Ele se infiltrou num grupo, conseguiu fazer uma reportagem bem legal e a partir daí começou uma onda de violência, expondo dados pessoais dele, a vida privada. E aí a gente tem que lembrar que os repórteres têm famílias. É verdade. Né? Tem filhos, tem cônjuges, tem pais, né? E isso sofre todo mundo junto. E a violência contra o jornalista, ela no Brasil tomou uma proporção que é extremamente preocupante. Né? É uma escalada. E a violência antes ela era feita por meio de carta, e-mails, eram ataques virtuais. Hoje, infelizmente, ela também passou a ser uma violência física, né? Pois é. Os jornalistas, eles muitas vezes são agredidos na rua, violentados mesmo, tapa, correntada. Esses fatos que eu estou contando, um jornalista apanhou de corrente, o outro levou um soco. Aconteceu outro, o jornalista da Band, que apanhou na rua. O outro levou uma bomba do ladinho que ela estava trabalhando, aqui em Belo Horizonte. Um aqui em BH também, esse ano, recebeu uma capacetada. A gente vai ter que trabalhar com segurança. Não tem condição, né? Nas manifestações de 2013, os jornalistas tinham que sair com segurança das equipes de televisão. E muitas vezes não podiam sair com o microfone identificando a logo da emissora. E nós, repórteres de impresso, tínhamos que sair como se não fôssemos repórteres. A paisana. Escondendo o crachá, né? Guardando tudo assim na cabeça, discretamente com um bloquinho, para você não sofrer violência. Acho que aí foi meio que um gatilhozinho, assim, uma escalada que veio... Da gente relembrar da ditadura, porque isso me relembra isso. E veio só num crescente esse movimento. Isso é uma coisa que preocupa muito todos os sindicatos, as entidades de classe. Há uma tentativa de... fazer alguma coisa nesse sentido para coibir, mas é difícil, porque precisaria ter uma atitude mais firme das instituições republicanas, né? Da justiça, da polícia, uma apuração. A importância dessas instituições para essa liberdade? Essas instituições são as entidades de classe, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Hoje surgiu também uma associação de jornalismo digital. Essas associações, elas estão se juntando numa tentativa de garantir, de pressionar tanto o Congresso Nacional como também as instituições da República, Justiça Eleitoral, Ministério Público, para que haja efetivamente alguma ação contra isso. Há uma proposta de federalização dos crimes contra jornalistas, mas ela não tem nada tramitando ainda com mais... Tudo vagaroso. De maneira mais concreta, até porque esse não é um momento muito favorável para o jornalismo, né? Dentro do Congresso Nacional, Alessandra, no geral. Quais são os maiores desafios para os jornalistas no Brasil a partir de agora? Olha, eu acho que hoje, para o jornalista, o maior desafio é vencer a violência, né? Combater a violência e combater a precarização do trabalho, né? O fim do diploma do jornalismo, da obrigatoriedade do diploma, ele contribuiu muito para a precarização da profissão. E aí a chegada das novas plataformas, hoje em dia todo mundo é jornalista. Isso que eu ia falar. Né? Todo mundo que escreve um texto é jornalista. Todo mundo é jornalista, todo mundo quer ser jornalista. E aí vai precarizando muito a profissão e vai desregulamentando demais. E isso eu acho que hoje é o grande desafio. O principal é combater a violência, né?
que eu acho que chega uma hora e eu acho que não... Todos porque acabamos a questão sendo um da pouco, liberdade, né? se eu estou sendo violentada, eu fico com medo, né? E aí me tolhe a liberdade por isso. Alessandra, amanhã é o dia, né? Dias que se comemora a liberdade de imprensa. Há o que se comemorar? Eu acho que sempre há o que se comemorar. Né? Eu sou uma super entusiasta. Eu sou otimista. Apesar de todas as dificuldades que a gente vive, eu acho que há muito para comemorar. A imprensa no Brasil se mostrou muito importante durante a pandemia, teve um papel de relevância, ela vinha sendo muito descredibilizada, está começando a recuperar a importância, a credibilidade dela junto à população, que percebeu que a informação é muito importante, né, para combater o discurso de ódio, a violência, para combater um vírus, para ajudar a esclarecer a população. Quanto mais livre uma imprensa, mais democrático é um país. Então, a gente tem que celebrar o jornalismo brasileiro, os profissionais, a imprensa, e unir aí não só o jornalista, a sociedade em torno dessa defesa, porque é uma defesa que tem que ser coletiva, é um problema de todos nós, não é um problema só dos jornalistas. É verdade. Eu também entendo que tem que se comemorar até para poder se pronunciar. Então, vamos comemorar a liberdade de imprensa, mesmo que tardia, mesmo que não tenha liberdade, mesmo que a gente esteja amarrado. Enquanto você falava, eu ficava lembrando... Eu sou da década de 70 ali, 80, que eu comprei 80, o long play da Blitz, que as duas últimas faixas arranhadas, riscadas. Eu tenho esse vinil. Porque, né? Porque a Isolda, sei lá, tem uma música ainda que o Léo Jaime fez, que ele pediu o nome da ministra lá, que não saiu, a censura barrou. Então, a gente tem essa época que a gente viveu que não tinha liberdade. Essa liberdade de falar, liberdade de se cantar, liberdade de... Será que a gente vai ter que voltar para isso outra vez, né, gente? Puxa. Liberdade de poder escrever, de manifestar sua opinião, né? Claro. Lembrando sempre que existe com esse limite aí. Né? Com respeito. Mas a sua opinião, ela tem que ser respeitada. É a minha, independente da gente ter opiniões distintas. É verdade. Né? Respeitar o contraditório. Exatamente. Aceitar a opinião diversa. Conviver, debater, discutir com cidadania, com civilidade. Exatamente. Né? Coexistir, conviver, respeitar. É isso que vai montar a sociedade. E a imprensa está aí para isso, para ajudar a combater desinformação, para dar voz para quem não tem, para colocar o dedo na ferida, para mostrar também coisas legais. E eu acho que esse é o nosso papel e a gente tem que comemorar sim e se unir para garantir cada vez mais um jornalismo livre, um trabalhador bem remunerado, um trabalhador com segurança para exercer sua profissão, porque isso é uma garantia muito boa para todos nós, para a cidadania. Verdade, os direitos, para a sociedade. Né? Verdade. Alessandra, a última pergunta. O que esperar para o futuro? Olha, eu... Como já disse aqui que sou uma otimista, né? Eu espero que a gente consiga, o jornalismo e o Brasil, superar essa crise, superar essa polarização, ter tempos melhores para todo mundo, menos inflação, mais emprego, né? Menos discurso de ódio. Eu acho que a gente vai conseguir. Se Deus quiser. Onde é que fica o sindicato aqui? O sindicato fica num casarão maravilhoso, na Avenida Álvares Cabral 400. Uma casa dos anos 50, a casa do jornalista, né? Ali, você falou 400, tô indo. Tô chegando já ali, perto da Praça Afonso Arinos. Em frente ao terminal que vai em frente ao terminal, tem uma casa ali do lado, pertinho da Praça Afonso Arinos. Isso mesmo, temos lá um painel maravilhoso da Yara Tupinambá, uma das muralistas mais importantes de Minas Gerais e do Brasil. Estamos lá, nossa casa está aberta para quem quiser lá conhecer. Olha aí, gente, olha, o Instagram dele está aqui na tela. Jornalistas de Minas, @jornalistas de Minas. Vai lá. Olha, a casa fica na Álvares Cabral, quase esquina com o Espírito Santo. Isso mesmo. Vai lá conhecer. Alessandra, muito obrigada pela sua presença aqui. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Eu só gostaria de fazer esse apelo que eu acho que é importante para toda a sociedade, que a sociedade se une em defesa do jornalismo, que a gente não compactue com a violência, que a gente tenha essa consciência de que um atentado ao jornalismo, ao jornalista, é um atentado contra a democracia. Então, é um papel nosso como cidadão coibir, combater, e um papel nosso fundamental de combater a desinformação e as notícias falsas, principalmente nesse ano de eleição. Era isso. Isso eu acho mesmo, que a gente tem que deixar registrado.
É isso mesmo, principalmente em ano de eleição, vamos ficar informados com a verdade, sem ódio, respeitando o diferente, respeitando o outro. A gente, uma TV católica, Jesus foi quem mais respeitou o diferente, foi quem mais pregou a diferença, que tem que amar o diferente, que tem que suportar uns aos outros. Então, o fato de pensarmos diferente, né, a gente tem que respeitar. Então, vamos informar, porque a informação, como a Alessandra diz, dá poder. E o poder abre a nossa mente para o bem ou para o mal. Então, a gente estando bem informado, a gente vai caminhar para o bem com toda certeza. Muito obrigada. Deus te abençoe muito, Amém. viu? Tudo de bom. Obrigada para vocês. Prazer.